Olá, crianças inteligentes da Escola Municipal Francisco Falcão Freire. Eu sou Isabelle Medeiros, a professora do 5º ano B, e eu trago para vocês a nossa segunda aula sobre a história de Macaíba, que é a aula que vai falar sobre os povos originários, ou seja, os indígenas que aqui habitavam essas terras macaibenses lá no início da colonização. Então, inicialmente a gente vai ver que esses povos, eles ofereceram uma grande resistência, eles foram muito combativos contra o seu processo de colonização, né? A sua expropriação de terras. Então os portugueses chegaram, disseram que eles eram os donos dessa terra e queriam simplesmente dizimar e aniquilar todos os povos indígenas que já moravam aqui, né? E eles lutaram bravamente contra esse processo. Então, segundo os cronistas coloniais, os Taraius eram divididos em diferentes nações que viviam em conflitos entre si. Então, os povos indígenas, eles também viviam em conflito entre si, por domínio de terras, por exploração dos recursos naturais. Lembra que eu falei na primeira aula que eles eram seminômades? Então, às vezes existia conflito em relação aos recursos de cada território. E aí eles eram conhecidos pelos nomes de seus chefes. Então, tinha a tribo do Janduí, dos Paiacu, Genipapo-Azul, Icó, Caboré, Capela, Potiguara, Panati, Canindé, Caboclo, Paiacuaçu, Curema e etc. Então, quem deu esses nomes a esses grupos indígenas foram os portugueses, né, os europeus. A gente chama os nomes que a gente dá aos grupos indígenas de etnônimos. Então, quem atribuiu esse nome aos grupos indígenas foram os europeus, para distinguir esses povos do povo tupi. O povo tupi foi um povo indígena que ele foi, vamos dizer assim, domado mais rapidamente. Eles eram mais pacíficos. Então os portugueses e holandeses, eles conseguiram ter uma relação melhor com o povo tupi. Mas não era uma relação harmônica, era uma relação de conflito também. Mas eles conseguiram domar melhor, entender melhor a língua tupi. E aí os outros povos que não falavam tupi, eles denominaram de povos tapuia, os tapuia, que eram indígenas que eles diziam que tinham a língua travada. Eram indígenas que eles diziam ser mais hostis, mais rebeldes, eram vistos como inimigos. Eles, na Guerra dos Bárbaros, né, que a gente falou lá na nossa primeira aula, eles eram capturados para servirem de escravos, porque eram povos mais enérgicos, eram tribos mais, vamos dizer, rebeldes, eram tribos que não aceitavam. Então, essa categoria genérica, criada em função da língua, eles disseram que todos esses índios tapuia eram índios de língua travada. Eles não conseguiam se comunicar, ter uma relação um pouco melhor. E aí, as famílias linguísticas de matriz G, eles denominaram Taraiu, né, que significa que não eram compreensivos, nem para os portugueses, nem para os indígenas da etnia tupi. E aí, os tapuia, eles tinham essa imagem negativa. Eles eram vistos como povos, como os indígenas selvagens, que precisavam ser dominados, seja pela morte, seja pela escravidão, ou pela assimilação total na sociedade colonial, ou seja, passarem a adotar todos os costumes
dos europeus, coisa que eles não fizeram. Então, os tapuia, eles tinham essa imagem muito negativa para os europeus. E aí, na primeira metade do século XVII, Jacó Rabi comandava um grupo de janduís, que eram os tapuia também, de língua travada, e atacava a fazenda de portugueses. Inclusive, foram eles que atacaram o Ferreiro Torto. Lembram da nossa primeira aula? E ele fez isso até 1647, quando morreu. E na época, contava-se mais de 2.000 janduí guerreiros em 1639. E aí esse número ele foi diminuindo drasticamente durante a Guerra dos Bárbaros, né? Que aí foi quando teve uma maior perseguição dos povos indígenas, os tapuia. E a guerra foi uma forma de resistência à dominação colonial. Eles resistiram a essa dominação. Eles não aceitavam, eles eram guerreiros. Por isso que eles eram feitos de escravo, né? Porque eles eram guerreiros. Em 1692, os tapuia ainda eram numerosos. Estimava-se que existissem de 13 a 20 mil indígenas aqui no território da capitania do Rio Grande. Era um número muito grande de indígenas, que foi sendo dizimado durante a Guerra dos Bárbaros. E aí, o entorno da foz do rio Potengi, que era chamado pelos tupis, que era o Rio de Camarão. O rio Potengi, na língua tupi, significa Rio do Camarão. Ele foi alvo de uma ocupação colonial muito intensa, com a construção do engenho Potengi, do Ferreiro Torto e instalação de missões. E aí a presença do poder colonial e a distribuição da terra nessa área se efetivou ao longo das primeiras décadas do século XVII, tendo em vista que as terras da capitania propícias ao plantio de cana-de-açúcar eram poucas. Então, o que aconteceu? Os portugueses eles chegaram aqui no engenho Potengi e começaram a explorar a terra para a produção de cana-de-açúcar. E aí eles começaram a capturar esses indígenas, ou capturar e fazer escravizando, ou matando esses indígenas que aqui moravam, ou expulsando eles para eles irem para outras terras. E aí, como no resto do território os povos indígenas ali assentados, eles foram, como no resto do território, os povos que estavam assentados lá nesse local, eles foram envolvidos nos conflitos entre portugueses e holandeses e acabaram morrendo sem ter culpa de nada, né? Os coitados dos indígenas que moravam próximo ao Ferreiro Torto. E aí houve um deslocamento de povos, desses indígenas, né? dessa nomenclatura tapuia. Os caborés, que eles eram oriundos de Apodi, Itaú, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, eles foram expulsos de onde eles estavam e foram para Mossoró e Apodi. E aí, em 88, eles foram aldeados na vila de Porto Alegre. Depois, eles foram transferidos para o engenho do Ferreiro Torto em 1716. E aí vocês lembram lá que o Ferreiro Torto passou a ser o quartel do Terço dos Paulistas. Então, esses povos eles foram caçados e perseguidos durante esse processo de deslocamento. E aí, em 1720, ainda acontecia um levante de indígenas no arraial do engenho Ferreiro Torto. Então, eles ainda assim continuavam se rebelando contra seus colonizadores. E aí é perceptível a tentativa de silenciamento das populações indígenas no Nordeste, e essencialmente pelas elites locais que tentaram apagar a todo custo as especificidades étnicas ao longo dos anos. O que esse texto, com palavras difíceis, quer dizer? Quer dizer que os povos indígenas
eles não só sofreram com os colonizadores na época, a morte, a tortura, a perseguição, eles simplesmente desapareceram dos livros, né? Como quem tinha o poder de escrever, o domínio da língua e a escrita eram os colonizadores, então eles simplesmente não escreveram a história desses povos indígenas, né? Das suas lutas e as suas resistências. E aí hoje em dia, por muito tempo se acreditou que não existissem mais indígenas no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque os escritos dizem que eles foram dizimados, acabaram lá na época da Guerra dos Bárbaros. Mas os pesquisadores, eles começaram a ver que não foram todos os indígenas que foram dizimados. Ainda sobraram alguns povos que resistiram a esse processo da colonização. E aí, esses povos que estão até hoje, eles estão fazendo mobilizações políticas de resistência, de afirmação de que eles sim são descendentes dos primeiros povos indígenas que estavam aqui lá no início da nossa colonização. Então, a partir do século XX, início do século XXI, diversos povos indígenas que até então eram tidos como desaparecidos começaram a forjar mais intensamente a luta pela efetivação de seus direitos. E é onde a gente chega no povo indígena lá da Lagoa do Tapará. Então, aqui no Rio Grande do Norte, 11 comunidades indígenas estão atuando nesse movimento de reconhecimento de que eles são, sim, descendentes dos povos indígenas originários. Então, a gente tem em várias cidades aqui do Rio Grande do Norte, como Sagui, Trabanda, Catu, Amarelão, Serrote de São Bento, Santa Terezinha, Marajó, Açucena, Caboclos de Açu, Lagoa do Apodi, Cachoeiras e Lagoa do Tapará. Então, a gente vai entrar mais especificamente na comunidade do Tapará. Então, a aldeia de Tapará, ela fica localizada entre Macaíba e São Gonçalo, e a comunidade luta para a efetivação de seus direitos constitucionais. Então, o nome Tapuias da Lagoa do Tapará se relaciona com a identidade indígena desse grupo, fazendo referência à região em que eles estão inseridos, que é próximo à Lagoa do Tapará. Seriam tapuias, os povos indígenas da língua travada, como os europeus chamavam, que residem na Lagoa do Tapará. Então, a comunidade Tapuia Tarairiú, da Lagoa do Tapará, é situada na região metropolitana de Natal, que fica próximo a Natal, né? Na divisa dos municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Ela fica distante aproximadamente 35 quilômetros de Natal, e seu território é cortado por uma estrada que liga os dois municípios, que é a estrada que vai para o aeroporto. Ela é composta por 151 famílias e lá moram aproximadamente 500 pessoas. As principais famílias que moram lá, né, na comunidade do Tapará, é a família Bezerra, Jerônimo, Lima, Teixeira, Santos, Silva, Vieira, Leite e Costa. Todos têm como referência comum os antepassados indígenas que habitavam as matas da região e as memórias de infância desse local. Então, como eu falei para vocês, a história desses povos, ela não foi escrita. Até então, ela era passada oralmente de geração para geração. Então, todas essas pessoas que moram lá na comunidade do Tapará, eles contam que seus avós e bisavós contavam a história de seus antepassados, que eram indígenas e foram sendo expulsos até chegar de seus territórios, né, pelos colonizadores, até chegarem na Lagoa do Tapará. Então, conflitos com fazendeiros que invadiram as terras ocupadas por famílias indígenas, pelas famílias indígenas, provocaram deslocamentos sucessivos
até o local da atual aldeia, na comunidade próxima à Lagoa do Tapará. Os índios da Lagoa do Tapará são artesãos, agricultores, pescadores e caçadores. Eles plantam macaxeira, feijão, hortaliça, favas. Então, a maior parte da população pratica agricultura de subsistência. O que é isso? É quando você planta o que você come e você vende o seu excedente, seja na feira de Macaíba, seja indo de porta em porta. Eles também fazem a pesca de subsistência, pesca e caça de subsistência. Outros têm como fonte de renda o artesanato, mas é um quantitativo menor. Outras pessoas, elas precisam se deslocar da comunidade do Tapará para Macaíba ou para Natal ou para outras cidades para trabalharem como assalariados, ASG, empregadas domésticas, para ter seu sustento em busca de oportunidade de emprego. E outros acabam comprando plantações de quem produz para revender na feira de Macaíba. Então, no atual contexto de organização e resistência indígena no Estado, seus membros vêm se articulando e se movimentando politicamente no sentido de apresentar ao Estado e à sociedade reivindicações para conquistar seus direitos. Então, garantindo a sua especificidade étnica, ou seja, a sua origem, que é a origem indígena. A Lagoa do Tapará, que dá um nome, era de uso comum na época em que os indígenas se estabeleceram. Então, eles usavam para lavar roupa, para pescar. Mas, por volta do início do século XX, eles foram expulsos de sua localidade de origem e hoje a lagoa ela é cercada por um proprietário que se diz dono, né, que comprou o território, e aí o acesso à lagoa ele é restrito. Então, as principais reivindicações dos Tapuia da comunidade do Tapará. Primeiro é a demarcação territorial, então que seja demarcado como território indígena e protegido pela FUNAI. Segundo, a partir da demarcação territorial, que eles tenham acesso à terra, porque como eles são agricultores e pecuaristas de subsistência, eles precisam de terra para plantar, para criar seus animais. Então, eles precisam que a lei seja cumprida, seja denominado território indígena e essa lei seja cumprida. Terceiro, que tenha o monitoramento dos recursos naturais, em particular da água da lagoa, que está sendo retirada da lagoa para abastecer alguns condomínios de luxo que ficam ao entorno da Lagoa do Tapará. Acabar com o arrendamento de terra fértil para os grandes proprietários de cana-de-açúcar. Então, o território ao redor da lagoa está sendo vendido, arrendado para grandes latifundiários, ou seja, donos de grandes fazendas, que aí eles plantam cana-de-açúcar. E aí, para plantar cana-de-açúcar, o que é que acontece? A Mata Atlântica ela está sendo derrubada, está afetando diretamente os animais e as plantas daquela localidade. E além de tudo, o lençol freático, que é a água que a gente tem no subsolo, ela está sendo contaminada com os agrotóxicos. E sem falar que a água, também que fica nos rios, ela acaba sofrendo tanto com a questão da erosão, também com o desvio da água, por conta dessas plantações. Além de tudo, na época da colheita da cana-de-açúcar, é feita uma grande queimada do canavial. E aí, as cinzas e fuligem provocam doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. E a gente, que fica próximo à comunidade do Tapará, também sofre, porque a queimada ela é tão forte, ela é tão grande, que a fuligem acaba chegando aqui no bairro Lagoa das Pedras. E aí, tem noites que a gente, quando amanhece,
a casa da gente está tomada de cinzas. Então, essas cinzas vêm lá da queima do canavial. E os indígenas da Lagoa do Tapará estão lutando para que isso acabe. Outra reivindicação é que se tenha mais segurança. Eles dizem que tem um trecho lá que é muito perigoso, tanto de assalto, que eles tenham acesso à saúde e à educação indígena, que a escola ela passe a ser uma escola indígena, que eles tenham acesso à saúde. E por fim, que eles tenham uma coleta de lixo, porque o lixo a coleta de lixo ainda não passa lá na comunidade do Tapará e eles precisam ou tocar fogo no lixo ou enterrar. E essas duas opções não são boas para o meio ambiente. Então, os Tapuias de Tapará são um povo indígena do Rio Grande do Norte que vem se mobilizando na busca de políticas públicas diferenciadas para povos indígenas e a organização comunitária desse povoado, né, dessa comunidade, ela é composta principalmente, em sua grande parte, por mulheres e por jovens. Então, eles se organizam desde 2011 junto ao movimento indígena regional e nacional. E aqui a gente tem uma foto deles, né, do Conselho Comunitário. Se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver que a maior parte das pessoas são mulheres e jovens. E aí, para dar visibilidade à comunidade, eles organizam anualmente uma feira cultural, sempre no mês de maio, com uma programação bem diversificada para enaltecer a cultura indígena. Então, essas atividades elas buscam fortalecer a resistência e valorizar a identidade indígena, né? Nessa feira, eles vendem e mostram as plantas medicinais, comidas e produtos orgânicos, tem capoeira com as crianças da comunidade, tem o maculelê, banda de forró, brincantes de João Redondo, barracos de artesanato, brincadeiras de roda, de peteca, corrida da tora. Também fazem a apresentação de grupos de boi de reis, tanto do mestre Antônio de Rosa, que é lá do Tapará, quanto do Pintadinho de Surubim. E aí, recentemente, em situações especiais, eles estão revivendo o toré, que ele é uma dança tradicional indígena, transmitida e ressignificada entre as comunidades indígenas do estado. O toré, ele é dançado como elemento de afirmação dessa identidade indígena, tanto em comemorações, em atividades culturais, quanto em manifestações políticas, eles fazem o toré. E aí, o artesanato principal deles é as bonecas de pano, que representam as indígenas, as mulheres indígenas, a Mãe d'Água, que é uma história que ela consta na tradição oral da comunidade, então é passada de pai para filho. Essa aqui é uma representação da Mãe d'Água, que é aquela sereia que encantou um tapuia e acabou levando ele para o fundo do rio. Eles também fazem colares, vassouras de garrafa PET, óleo de coco, alimentos regionais como o grude. E aí, o que tem tanto lá na aldeia, na comunidade do Tapará? Tem moradias, tem igreja, tem a Casinha dos Anjos, que foram as crianças que morreram na época da Grande Seca, na década de 50. Tem uma escola velha, que hoje em dia é um prédio fechado, porque é do proprietário da lagoa. Tem mercearia, tem escola, tem igreja católica, tem pracinha, tem um conselho comunitário e tem áreas de plantio. E aí, os tapuias, eles afirmam
que as áreas historicamente utilizadas pelo grupo foram expropriadas, ou seja, tiradas deles, foram cercadas e transformadas em fazendas de criação de gado. Além disso, mais recentemente estão sendo vendidas para loteamento ou arrendadas para usina que desenvolve a monocultura da cana-de-açúcar. Por isso, lutam em busca de reconhecimento de seus direitos, para que eles possam fazer a sua agricultura de subsistência. E aí, o Tapará é uma aldeia indígena, né, que tem um conselho comunitário. A feira cultural acontece sempre em maio. Aqui tem o contato das lideranças, que é a Zuleide e Francisca, e do artesanato, que é com Dona Benedita e Wilka. Aqui nós temos um mapa, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas foram os próprios moradores da comunidade que fizeram. Então, Macaíba, ela fica para cá, para baixo. Aqui seria a comunidade da Lagoa do Tapará. Aqui eles fizeram a lagoa e colocaram uma cerca, ó, que não pode entrar na lagoa. Aqui é a terra devastada para o plantio de cana-de-açúcar. Aqui temos mais plantio de cana. Aqui, ó, seria um local bem perigoso. A igreja, aqui onde se faz a capoeira, aqui onde se faz a queimada do lixo, plantação de hortaliças, árvores frutíferas, a escola, deixe-me ver onde que está a escola, o ônibus escolar, aqui onde eles colocam o lixo a céu aberto, né, porque infelizmente não passa coleta de lixo. Aqui onde tem o Boi de Reis. Esse próximo mapa é da origem dos tapuias. Onde que lembram que eu falei que os tapuias, eles não eram originalmente da Lagoa do Tapará, eles eram de outras localidades e foram sendo expulsos? Pronto. Ó, aqui é o Jundiaí, lá perto da Escola Agrícola de Jundiaí, ó, eles saíram daqui, vieram caminhando para o Tapará. Aqui, lá, Saúna também vieram para cá. Góis. Lá de cima, Poço de Pedra, eles vieram de Poço de Pedra também. Vieram de Alagadiço. Vieram da Lagoa do Lima, tá vendo? Eles foram sendo empurrados para a Lagoa do Tapará. À medida que os colonizadores chegavam, eles iam se deslocando. E aqui era um mapa geral, né, do Nordeste, aqui onde fica os tapuias. E qual vai ser a nossa atividade? Como vocês sabem, no dia 19 de abril a gente comemora o Dia do Indígena, então a gente vai fazer algumas atividades especiais. O pessoal do segundo e do terceiro ano vai fazer uma recriação da Mãe d'Água, ou seja, vai fazer uma releitura, vai pintar novamente, vai desenhar novamente a Mãe d'Água. Os professores e professoras vão colocar uma imagem da Mãe d'Água no quadro e vocês vão tentar reproduzir em seus cadernos. E os quartos e quintos anos vão fazer um jogral da literatura de cordel, História dos Tapuias do Tapará. O que é um jogral? A gente vai fazer uma leitura teatral dessa literatura de cordel que foi escrita por membros da comunidade do Tapará, ok? Então, aqui está a literatura de cordel. Eu vou ler para vocês rapidinho, mas vocês vão fazer a leitura teatralizada, ok, turma? Prezado amigo leitor, veja bem, preste atenção à história que contaremos. Tem aqui nova versão, a versão dos índios tapuias, que na escola não foi lição. Diz a história oficial que os tais colonizadores chegaram por essas terras e delas foram descobridores. Mas isso não é verdade. Aqui já haviam moradores. Esses brancos aqui chegaram não eram pacificadores. Tomavam as terras e delas eram destruidores.
sem respeitar a natureza, nem os índios seus cuidadores. Durante os primeiros anos dessa tal colonização, nossos antepassados tapuias, com nossos antepassados tapuias, não houve aproximação, pois os colonizadores não se interessavam pelo sertão. Acontece que depois, grande luta foi travada entre colônia e tapuia pelos sertões e chapada, pois os brancos tiveram interesse em fazer criação de boiada. Nesse momento de embate, os invasores preparados contavam com outros índios que já estavam colonizados. E na luta contra os tapuias, dos brancos foram aliados. Mesmo assim, nossa etnia, de cabeça levantada, lutou contra os invasores com muita resistência e garra. E até hoje estamos lutando contra muita empeleitada. Entre os chamados tapuia, um grupo se destacou. Na guerra contra os colonos, por ter sido quem mais lutou, a nação Trarairiús, que no Nordeste se enraizou. Eles tinham cabelão, faziam branco tremer. Sobre o povo tapuia, temos orgulho de dizer, deles somos descendentes, vamos lutar até vencer. O colono foi para o índio cruel e castigador. Da história quiseram apagar nossa resistência e dor, mas continuamos na batalha a espalhar o nosso clamor. Em Tapará existe uma lagoa onde muito peixe se pescou. Fazíamos festa da comunidade até que um branco a cercou. Proibiu a nossa entrada e a alegria do índio acabou. A Lagoa do Tapará é lagoa bem bonita. A gente tomava banho, lavava vestido de chita. Nós queremos retomá-la, nisso a gente acredita. Sou tapuia com orgulho, nação forte e guerreira. Gente boa desta tribo, com seu canto incendeia. Somos nós, os Trarairiús, desta terra brasileira. Desta terra tão querida que serve a comunidade, quem partiu e foi embora, se foi levando saudade. Gostamos da nossa vida, apesar das dificuldades. Esta terra é meu torrão, daqui não quero sair. Finco aqui minhas raízes, eu jamais hei de partir. Daqui tiro meu sustento, água, alimento e vestir. Com a chegada dos brancos, tivemos que nos virar. Deixamos nosso sertão sem poder regressar. Em Macaíba criamos raízes e agora querem nos confinar. Precisamos com urgência da nossa demarcação, com o apoio da FUNAI e também de toda a nação, retornar nossa terra usurpada e aliviar o coração. Nós queremos viver livres e a nossa lagoa utilizar, dizer que ela é nossa sem ninguém poder negar, chamar a terra de mãe e nela plantar e morar. Resgatar nossas tradições, fazer festa comunitária, forró, capoeira e toré, alegria da indaiada, preservar nossa cultura, raízes da cabocada. Em terras de indígena ninguém é arengueiro, mas a resistência continua, porque o nosso povo é guerreiro. E quem não pode ir com a formiga, não assanha o formigueiro. Então essa literatura de cordel foi feita por Francisca, Josué, Ana, Paula, Maria Unge, Maria Rosiane, Marluce e Angélica dos Santos. Então a gente termina aqui a nossa aula. Espero que vocês façam um jogral bem bonito, viu, turma? Pra gente poder filmar, gravar e repostar nos grupos e redes sociais. E para que todo mundo conheça um pouco da história dos índios tapuia da Lagoa do Tapará. Um beijo muito grande e até a próxima aula. Tchau!